Bandeiras do Brasil. Todo mundo conhece a bandeira do Brasil, mas o que poucos sabem é que outras bandeiras foram utilizadas em nosso território. A bandeira da Ordem de Cristo foi a primeira hasteada em solo brasileiro. Utilizada de 1332 a 1650, representava a rica e poderosa Ordem de Cristo, que patrocinou as grandes navegações e exerceu grande influência nos 2 primeiros séculos da vida brasileira. A Ordem de Cristo estava pintada nas velas da frota cabralina e o estandarte da Ordem esteve presente no descobrimento do Brasil, participando das 2 primeiras missas. Bandeira Real, de 1500 a 1521. Essa bandeira também foi utilizada nas embarcações que chegaram ao território brasileiro. Mesmo ela sendo a oficial, a Ordem de Cristo era utilizada nas expedições pelo mar. A bandeira real foi criada por João II e continha o estandarte real branco junto com o brasão de armas de Portugal. A bandeira de Dom João III, de 1521 a 1616. Essa bandeira foi utilizada durante o reinado de Dom João III de Portugal. Ela foi usada durante momentos importantes da história do Brasil, como nas expedições colonizadoras de 1530, nas capitanias hereditárias de 1534, na criação dos governos gerais de 1549 e na divisão do território brasileiro em 2 governos. Bandeira do domínio espanhol, de 1616 a 1640. Essa foi utilizada quando Portugal foi ocupado pela Espanha, entre 1616 a 1640. A bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal, Felipe II. Durante o período que essa bandeira foi utilizada, ocorreram as invasões holandesas no Nordeste e o início da expansão bandeirante no interior do Brasil. Bandeira da Restauração, 1640-1656. A bandeira da Restauração foi usada após o fim do domínio espanhol e representava o ressurgimento do reino português. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentado uma borda azul que representava a veneração à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. Bandeira do Principado do Brasil, de 1645 a 1816. Essa bandeira foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil a seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado. Bandeira de Dom Pedro II, 1683 a 1706. A bandeira de Dom Pedro II de Portugal foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes entre 1683 a 1706. Não devemos confundir Dom Pedro II de Portugal com Dom Pedro II do Brasil. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde, que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Bandeira Real do século XVII, de 1600 a 1700. A bandeira real do século XVII foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, de 1816 a 1821. Em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, no qual o Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. Bandeira do Regime Constitucional, de 1821 a 1822. Essa foi a última bandeira portuguesa a tremular no Brasil como colônia. Vigente entre 1821 a 1822, esteve presente durante o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, que deu início à emancipação política do Brasil. Bandeira Imperial do Brasil, de 1822 a 1889. A bandeira imperial do Brasil preservava alguns elementos e incluía novos, como a combinação do verde e amarelo, que é presente até hoje e usamos de café e fumo. As cores verde e amarelo foram determinadas por um decreto de 1822, onde a cor verde simbolizava a Casa Bragança de Dom Pedro I e o amarelo faria referência à Casa de Habsburgo de Dona Leopoldina. República do Brasil, 1889. A proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889 e desde então o Brasil teve duas bandeiras oficiais, uma provisória e a que vigora até hoje, representando a nação.
Bandeira Provisória da República, 15 a 19 de novembro de 1889. A bandeira provisória da República foi utilizada apenas por 4 dias para substituir a bandeira imperial, logo que foi proclamada a República. Ela foi inspirada na bandeira norte-americana e serviu de base para a bandeira do estado de Goiás, Sergipe e Piauí. Bandeira Nacional, de 1889 até hoje. A bandeira nacional que usamos hoje está em vigor desde 19 de novembro de 1889 e foi criado por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema do movimento positivista da época. Apesar de muitos acharem que o significado das suas cores é relacionado com a mata, o ouro, o céu e a paz, o real significado é outro. Como sabemos, o verde e o amarelo foi mantido pela bandeira imperial do Brasil, representando as casas Bragança, de Dom Pedro I, e Habsburgo, de Dona Leopoldina. A bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os 20 estados e o município que hoje é o Distrito Federal. Elas foram posicionadas de modo como foram vistas no céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Atualmente, a bandeira possui 27 estrelas, que representam os estados atuais, e a lei garante que, caso outros estados sejam criados, eles também serão representados na bandeira. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.